Aí, aí está. Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 14 de maio de 2025. Agora são exatamente 8 horas e 24 minutos. E para quem ainda não me conhece, 17 pilas para onde? Não, só aeroporto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu dizia 105 por hora essa corrida aí. Devia ser uma curtinha com mais 9, 10 de dinâmico. Não sei onde tinha que pegar para levar para Rafael Saad. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão às 9h24 para onde? Hospital Moinhos? Não, Taquara. Não, Taquara é contramão. As novidades deste canal de merda. Dê seu joinha lá, dê seu like, ativa a porra do sino. Patati patatá. Que dia maravilhoso, olha só. Vocês estão vendo esse sol maravilhoso? Temperatura sensacional. Deve subir, a previsão de chegar a 27, 28 graus ao longo do dia. Enfim, já tem gente se perguntando o que o Daniel tá fazendo com sol na cara essa hora da manhã na rua, na pista, né? Com o aplicativo ligado, em plena Edivaldo Pereira da Paiva. Não ia começar a gravar agora, a minha ideia era começar só depois da manutenção do Moisés. Sim, estou indo em direção a Cove, na zona norte da cidade, ao lado do aeroporto, para quem não sabe, para fazer manutenção dos primeiros 10 mil quilômetros do Moisés. Completou ontem 10 mil, agora está exatamente 10.017. Tenho revisão marcada agora para as 9 horas da manhã. Estou a caminho, direcionei o aplicativo só no Comfort para o aeroporto. Se tocar para o aeroporto eu faço. Eu tenho uma margem de 12 minutos. Os guris da Cove são chatos lá. Tu fica esperando 5 horas para trocar 3 litros de óleo e um tamborzinho de filtro. 5 horas tu fica lá, de molho naquela sala fedorenta. Mas tu não pode chegar 15 minutos atrasados, senão eles vão te cobrar R$300 de multa. Nunca eu cheguei nesse ponto, né? Mas tu não pode chegar atrasado. E se tu não fizer a manutenção dentro do prazo, ou negligenciar, se eu não me engano é R$300 o valor da multa. As coisas absurdas, enfim. Tô há 10 dias com essa manutenção agendada já, porque eles não tinham horário antes. E tu não pode atrasar 15 minutos. Não posso furar pneu agora. Não pode nada, não pode. Mas eu tô com 12 minutos adiante, ou seja, minha previsão de chegada é 8h48 lá. Então eu tenho uma pequena margem. Se tocar uma corrida por aeroporto eu busco. Caso contrário, vamos indo vazio. Mas o que eu queria comentar, por isso que eu peguei o celular agora, é que como é diferente o trânsito da manhã em relação ao final da tarde. No final da tarde já conheço, sei todos os caminhos já. Sei por onde fugir, 22 para onde? Atravessa Venezuela, não. Até poderia buscar essa aqui, tio. Não tô afim, essa aqui não. Depois vou ter que fazer um retorno lá, que eu não sei como é que tá aquela região também, né, de trânsito. Hoje temos uma situação específica, né? A alça da Mauá ali vai ser fechada às 10 horas da manhã, de acesso ao centro histórico. Parece que estamos voltando um ano atrás na época da enchente, só que agora sem enchente, onde os acessos da cidade estão todos bloqueados por causa da água, lembra? Agora, pelo menos, né? Um acesso vai estar bloqueado, o acesso para a Avenida Mauá, que vem pela Freeway, que vai gerar um caos para quem chega em Porto Alegre pela região metropolitana. Inacreditável. O cara vai ter que entrar ou pela Farrapos ou pela Assis Brasil, dependendo de onde ele vai. E se for pro centro, ele tá fudido, porque vai ter que fazer um retorno pelo túnel. 27 pilas para o aeroporto. Buscar onde? Borges de Medeiros, vamos mudar. Tô como aeroporto, vou perder 6 minutos para buscar. Provavelmente
outros 6 minutos que eu tô perdendo em relação ao meu deslocamento. Vai dar certinho 12 minutos. Mas 27 pila de Comfort essa hora da manhã com essa tranqueira pro aeroporto é muito desaforo, né? É muito desaforo, vamos combinar, tia. Enfim, quero comentar que o trânsito de manhã é muito, na minha opinião, lembrando que tudo que eu falo aqui é minha opinião, tá? Não está escrito em lugar nenhum, não é regra, não é informação, não é dica. E se for dica, é uma dica sobre a minha experiência. O trânsito de manhã, na minha opinião, ele é muito pior do que o trânsito no final da tarde. Porque o trânsito de manhã, ele é carregado, porque as pessoas estão indo trabalhar, só que elas estão com um horário. Então as pessoas, em geral, estão rápidas, mais rápidas do que eu imaginava, né? Eu estou acostumado a andar me arrastando, não me arrastando, mas andar no meio da CSUV se arrastando. De repente tu vê os casos do pessoal, todo mundo nervosinho no trânsito, correndo. Ao contrário do final da tarde, que as pessoas estão voltando para casa e às vezes vão devagar justamente para retardar esse processo. Eu tenho a sensação que tem gente que não quer chegar nunca em casa no final da tarde, do jeito que andam, né? E eu queria comentar isso aí assim como que vai a merda, sabe? O trânsito da manhã, esse primeiro horário, esse horário de pico da manhã, entre 7 e 9, na minha opinião é bem pior, bem mais estressante do que o trânsito entre 5 e 7 da noite, por exemplo. E é isso, vamos lá então, retomando os vídeos hoje. Não sei se eu vou conseguir continuar com isso aqui, eu acredito que sim. Não vou dizer que eu tô bem, não vou dizer que eu tô de alta, não vou dizer que eu tô melhor, mas vamos tentar. O zero eu já tenho, né? A situação continua bem complicada. Não mudou nada em relação ao que está acontecendo nos últimos dias, em relação à tarifa, em relação à demanda, em relação a desaforo, em relação a estagiários, Stephanie, esses pó, tudo aí. Nada mudou, né? Estamos continuando se debatendo aí do mesmo jeito. Quem está na pista sabe do que eu estou falando. E continuamos com o Fique Off, né? Lembrando, inicia a corrida, fica off até tu tá em vias de finalizar, ou finaliza a mesma corrida off, depois liga de novo o aplicativo e segue para a próxima. Isso tem como objetivo reduzir a disponibilidade de motoristas, né, na região, obrigando de alguma maneira as plataformas a ofertarem preços melhores, mais atrativos, ou quiçá até gerar uma tarifa dinâmica e cutucar o estagiário, né? Cutucar o estagiário. Então eu espero que tu esteja aderindo ao movimento. Ele só tem resultado se a grande maioria dos motoristas aderirem. Se for só meia dúzia, não vai mudar nada. Então é o que nós temos neste momento, é isso. Então é isso, tô chegando aqui no hotel da Borges, do Butler Towers, pegar o passageiro que nem viu o nome, levar para o aeroporto, e depois manutenção do Moisés. E espero que até meio-dia eu esteja liberado para fazer troca de óleo e filtro, nada mais. E daí sim, dar no meio, para cima deles e ferro nela. Bora então, dessa vez não doeu. Carro zero é outra coisa, não precisa ficar procurando pelo em ovo, né? Não tinha nada para fazer no carro. Óleo e filtro, nada mais. Até que se comportaram direitinho. Agora são 10h40, fiquei 1h30. 1h40, cheguei aqui 9h01. Exatamente 1h40. O padrão Cove tá pit stop, praticamente. Mas um colega que chegou ali me reconheceu, esqueci de pegar o nome dele. Tá desde as 7 da manhã de castigo aí. Uma parte positiva, entre aspas, é que até a última revisão que eu fiz no Gaspar, aquela que eu vim aqui, inclusive, que recolheram ele, o último horário que tinha pra marcar era 7h15 da manhã. Pra mim é terrível esse horário, porque eu não funciono antes das 10 da manhã. Oi, moço. Querer me incomodar, que eu não vou fazer o que tu tá falando, vou fazer o contrário.
Tira foto. Olha essa agilidade. Feito? Só vou botar os seus dados e tirar uma fotinha do seu step e daí eu te libero. Ok. Não posso sair sem step, né? Uma fotinha sua. Só uma fotinha do step. Tá aberto ali, tá? Tudo certo, moça? Liberado. Vamos lá então, bom trabalho. Como eu tava falando, então, agora, o último horário é 7 horas, 7h15 da manhã. Era, né? Agora, o último horário foi o que eu peguei 9 horas da manhã. Então, na minha cabeça, eles colocaram mais gente pra trabalhar. E parece que deu resultado, né? Porque antes, qualquer coisa que tivesse aqui, não existia sair menos de 2 horas de castigo. Enfim. Agora deixa eu ligar o X, que eu agora acabei de me dar conta que eu tô aqui na puta que pariu, no meio da várzea do Rio Gravataí. Vou pegar a direção ao bairro Sarandia. Mas se eu deixar o X desligado, eu vou ficar dando volta na região sem nada, né? E vamos dar, né? Correr atrás do que é meu, como diz o Rogério. E nada mais. Falar em Rogério, comentei agora. Não sei se vocês pegaram a referência. Rogério do UB. Vocês já estão sabendo a novidade? Ele, o Fora da Curva e o Diego Motora vão lançar um podcast agora nos próximos, não sei, dias, semanas, meses, talvez, sei lá. Eu tô curioso pela chalaça. O Rogério parece que vai fazer entretenimento. E o cara, eu acho, já falei dele várias vezes aqui, é meu seguidor. Eu sou seguidor dele também, enfim. Gente finíssima. Eu acho o cara super engraçado. Ele é o pai da Stephanie, né, por exemplo. Ele criou o personagem da Stephanie justamente na semana em que a Uber criou aquele bug ali no final de fevereiro, né, durante o carnaval. Ele que deu a Stephanie, colocou a Stephanie no mundo. Enfim, deixar o convite então para vocês que não seguem ainda o Rogério do UB, o Marcelo Fora da Curva, o Diego Motorapoa. Sigam lá no Instagram, e lá vocês vão ter acesso às redes sociais. Acho que dos três só o Marcelo que tem canal no YouTube. Não sei se o Diego tem canal no YouTube. O Rogério tentou, mas não conseguiu. Ele não consegue, né, mas é isso. E eles estão lançando então KM Livre Podcast. Sigam lá o canal deles também. Por enquanto só tem no Instagram, mas a ideia é que eles transmitam via YouTube. E façam um Instazoeira, como diriam os guris do Pretinho. Acesse lá o KM Livre Podcast, o perfil já existe, já está ativo. E digam pra chamar um amigão aqui pra trocar uma ideia, pra falar uma verdade pros guris. Então, agora oficialmente pra primeira, já fiz uma corrida hoje. Aquela corrida que eu levei o Bruno pro aeroporto quando estava em direção à Cove. Mas agora vamos fazer minha primeira de fato. Vim até Assis Chateaubriand aqui, vaziozinho, com X de Comfort normal, ligadinho, aquela coisa toda. E nem a merda do aplicativo mandou até chegar ali. Eles passaram mais ou menos uns 5 minutos. Ele tocou 2X de 5,88. Nada de surpreendente por horário, né? E agora na sequência tocou uma de 18 pilas no Comfort, pra pegar aqui na Assis Brasil. Por onde ele tá me mandando, tia? Por que essas pedras, assim, como quem vai a merda? Tem pavor de paralelepípedo. Peguei um ranço de paralelepípedo, assim, ó. Parece que tô perdendo alguma coisa. Enfim, pegar aqui na Assis Brasil. Só não gostei que é no sentido do bairro, então eu tenho que fazer outro retorno depois pra levar pra Fabrício Pilar, bem no meio do travesseiro. Não sei se é uma boa ideia ir pra lá essa hora, mas vamos dar-lhe, né? Essa hora, qualquer coisa com passageiro no carro é bom. Na real, essa hora, entre 10 e meio-dia, entre 10 e meio-dia e meio, o bom é ter passageiro dentro do teu carro. Claro, né? Também não vamos baixar as calças pro estagiário. Tá cedo ainda pra baixar as calças pro estagiário. Deixa pra baixar quando precisa de fato. Não é o caso agora. Enfim, pegar aqui, passageira Aline.
Pra levar lá pra Fabrício Pelar, bem no meio do travesseiro. Pra cima deles e... ferro nelas. Aí está. Vai, Moisés. O guri não tem um minuto de sossego. Tava trocando uma ideia com o Cassiano aqui agora. Tá me mandando mensagem. Tá lá em Gramado trabalhando. E ele trouxe de novo. Vocês estão vendo onde eu tô? Coisa linda. Porto, Cais do Porto de Porto Alegre. Coisa mais linda. Pensar que é um ano atrás que tá tudo debaixo d'água, literalmente. Se vocês olharem com atenção as marcas nas paredes, tanto na esquerda quanto na direita, sim, são cicatrizes da enchente. Mas voltando ao Cassiano, estava trocando uma ideia com ele, ele estava me lembrando da minha ideia, não que eu tenha esquecido da minha ideia, na verdade, do diário de um Uber na estrada. Eu nunca pensei tanto nisso, apesar de não ter comentado muito ultimamente aqui no canal. Nunca pensei tanto nisso. Ele tava conversando com ele, trocando uma ideia no Insta. Ó, 8h38 pra onde? Duque pegar onde? João Manuel, vamos dar ali. Perdi. Era no Tururu, perdi. E eu tava conversando com ele, trocando uma ideia. E daí veio o segurança do Porto, que tava lá numa guarita lá atrás. Eu já tava parado ali fazer uns 3, 4 minutos. Eu pensei, tá, vou mandar eu sair, né? Inclusive eu tô com o pisca-alerta ligado, não sei se consegue perceber agora. Tem que andar com o pisca-alerta ligado aqui dentro, que os guri mandam, enfim. Colega desses dois aí, ó. Eu tô falando alto aqui com o Cassiano no Instagram, mandando uma mensagem, pá. E daí saiu da guarita, veio bem devagarinho. O negrão, 3 metros de altura, 2 metros de largura. Era mais linda, forte. Tô indo, falei pra ele, senão eu sei que eu não posso ficar aqui dentro. Ele disse, não, calma. Eu te sigo lá no canal, eu escutei a tua voz, te reconheci, tu é o cara dos vídeos, né? Eu disse, os guris não tem um minuto de sossego. Eu faço Uber de noite também, não sei o que, babá. Enfim, que legal, prazer te conhecer e tal. É isso aí, pessoal. É disso que eu me refiro, né? Os guris não tem um minuto de sossego. É o que eu tava falando pro Cassiano, vou concluir com vocês aqui. É um projeto, é um sonho que eu preciso colocar em prática, é verdade, né? Mas primeiro eu preciso cimentar bem esse canal, né? Enfim, firmar bem o conceito para que eu não caia numa mesmice de fazer mais um canal de viajantes por aí, ou de Uber, qualquer coisa. Baltazar 22, não, muito longe. Não sei quantos quilômetros eu não consegui ver, mas 22 para Baltazar daqui, nem pensar. 13 pra onde? Marcílio Dias, vamos mudar. Agora tu veio, merda! E aí, tu já conhece o aplicativo Baratão? Eu conheci no canal do Rogério outro dia. Baixei. Ontem eu já abasteci a 5h29. E agora vamos de novo. Aqui no posto Barcelona, no Menino Deus. Já fiz minha comprinha, tem que pagar antecipado, paga por litros. Aí chega aqui, só mostra o QR Code pros guri e eles abastecem. E tu sai feliz da vida. Se tu não conhece ainda, procure lá na tua loja de aplicativos, Play Store e Apple Store, Baratão. Acho que é isso. E vou deixar o meu código para indicação para... Não sei se aqui que eu vou ganhar, na verdade, mas tá lá. Indique, ganhe, não sei o que, blá. Quando tu te cadastrar lá, tu coloca o meu código e a gente descobre junto o que eu ganho. E se tu procurar lá no Rogério, o Rogério do Uber, ele tem um cupom de desconto também que dá mais 20 centavos por litro. Uma delícia. Baratinho, baratão, assim como quem vai a merda. O problema desses aplicativos de cálculo de ganhos, não vou mais chamar de aplicativo de preguiçoso, vou chamar de aplicativo de cálculo de ganhos. É que daí o cara não consegue, né, mas fazer nada. Eu tô aqui parado na Getúlio, achei uma vaga. Depois que eu abasteci ali no posto do Barcelona. Agora são 12h28, acho que faz uns 15, 20 minutos. Olha, tô com a primeira Comfort nesse período todo. Pegar na Getúlio e levar pra Duque por 10h40, 2 km, vamos dar, né? Não,
Tá ali do outro lado da rua. Ela não tá pronta ainda, com certeza. 14h10, eu tô em frente ao 13h45. Só tem que fazer o retorno na Barbedo lá. Quando ela colocou o pé na rua, eu saio. Tô vendo daqui. O que eu tava falando sobre o aplicativo de cálculo de ganhos, então? Eu tô testando. Não sei ainda se eu vou pagar. Eu tô nos 7 dias gratuito ainda do Gigo. Acho que é isso que fala, né? Gigo, não sei se é assim que pronuncia. E testei o DSW, não gostei. DSW eu achei que não gostei. Eu tenho que testar o Rebu ainda. Não sei se o Rebu ainda tem isso. Eu tenho conta no Rebu. Rebu dos primeiros, talvez o primeiro aplicativo disso, né? Mas o que eu queria dizer é a Graciela. Cadê ela, tia? Não dá. Tipo, o cara coloca esses aplicativos e não faz mais nada. Deve ser ali, ó. Não tem ninguém na frente. É claro que não tem ninguém na frente, né? Pra não contar o começo tudo. Não faz mais nada. E o X só tá tocando 58 centavos por minuto, 55 centavos por minuto, 48 centavos por minuto. Tá ali cuspido escarrado, né? E o cara não faz, não consegue mais essa. Com esse objetivo tá muito bom, é isso aí. Não tem que fazer mesmo. Cheguei. É a Graciela, será? Oi, a Graciela? Isso. Quer usar porta-malas ou não precisa? Ai, quero sim, moço. Por favor. Enfim, tudo certo, nada resolvido. Vou levar a Graciela lá pra Duque. 4.7 km, ali errado antes, 2.2 que eu falei. É o que eu vou ganhar por minuto. Por quilômetro, nada mais. Esse é aquela ladainha, né? É bem ladainha. Já me sinto uma velha fofoqueira, falando todo dia a mesma coisa. Tô aqui na Duque, deixei a moça aqui atrás, não. Essa noite inteira trabalhando já, não quis perguntar, não tá a fim de conversar. Ela entrou assim, ai moça, que sono. Disse, acordou cedo? Disse, não, tô desde as 9h30 de ontem trabalhando. Eu disse, pois é. Assunto encerrado. Não tem conversa pra mulher, tio. Ela só queria uma conversa. Ela só queria desabafar. Eu não tô afim, tô afim. Tá, larguei ela aqui, tudo certo. Daí ela não satisfeita que eu não. Insatisfeita que eu não dei assunto pra ela, pegou o Instagram e começou a rolar os rios dela. Disse, tá, o problema é meu, né? Se eu estivesse conversando, não estaria escutando essas bobageiras aí que tu tá escutando. É tudo certo. Enfim, não era pra isso que eu queria falar. Eu tô aqui uns 3, 4, 5 minutos, sei lá, Duque de Caxias, quase esquina Cavasco Alves, centro histórico de Porto Alegre. Só no Comfort e não toca nem pra mandar merda. Aquela ladainha de sempre, né? Desliguei o X. É como se eu tivesse off pro aplicativo. Pro estagiário, no caso. E se tocar uma Comfort, vai tocar uma Comfort pro Roberto pagando 1.8 km. O Roberto é só um exemplo. Vai pagar uma viagem que ninguém quer fazer com um quilômetro mais baixo. Agora uma Comfort de 12, 15 pila aqui pra região central não vai tocar. Não vai tocar. Porque eu tô com o X desligado. Agora se ligar o X... um abraço pro Felipe lá de Guaíba. Eu tava gravando o primeiro take do dia de hoje, recebi uma mensagem no Instagram. Disse, essa hora da manhã os guris já estão mandando mensagem, nem sabe que eu tô na rua ainda. E daí... é exatamente assim que a gente fica, como o Felipe ficou. Na primeira corrida dele, eu não sei por onde ele andava, sei que ele mora em Guaíba, ele levou um tiroteio de merda de pombo. Ele mostrou o vídeo assim, ó, o braço dele todo cagado, a porta dele toda cagada, a frente do carro dele tudo cagado, deve ter passado um bando de pombo, de sei lá o que. Fizeram um tiroteio nele, ele voltou pra casa e disse, não, chega por hoje, uma e tá, não quero mais. É assim que a gente fica quando liga o X. Quando tu liga o X tem que fazer isso aqui, ó, se proteger. Porque o que vem de merda pra cima de ti é inacreditável. 12h47. Olha, 12 pila pra onde? Mostardeiro 800. Buscar 3 km de Comfort, 57 centavos o minuto. Não, nem a pau, Juvenal. Buscar 3 km de rua Vitor Hugo. Tô aqui na São Luís. E agora, José? Pensa num prato feito, bem cheio. Bom, tu que me segue no Instagram já deve ter visto, né?
Tá um pouquinho salgado o arroz hoje e a carne tava dura. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Não é dos mais baratos da cidade? Não, não é. Buffet no caso. Não, não é. Não é dos mais baratos da cidade. Mas é bem localizado, tem estacionamento na frente. É atendido pelos donos, aquela coisa toda. Não que isso faça diferença, né? Mas, enfim. Parei pra mostrar aqui na São Luís, no bairro Santana. Restaurante que o pessoal já conhece. Quando eu comecei lá atrás, em 2017, isso aqui era um ponto de motorista de aplicativo. Ponto de apoio, entre aspas, né? Entre aspas. Por sinal, caiu de madura ter um ponto de apoio institucional, né? Ou que não seja institucional, mas que seja um ponto de apoio por patrocinadores que sejam, para receber motorista, para almoçar, para esquentar a vianda, para cortar cabelo, fazer a barba, para descansar mesmo, para mentir, contar a história. Comer um pastel, 17 pilas para onde? Padre Chagas, buscar onde? Na Bento Mudalho. Eu aceitei e não cortou o take. Então inicia o esse que eu tenho que ir. Iniciou. Não cortou o take. Segunda vez que acontece isso nos últimos dias. Só que eu não sei qual é o número. E agora? No final tem só finalizar essa conversa então. Quando eu comecei em 2017, esse aqui era um ponto de apoio, porque esse restaurante aqui ele servia café da manhã, buffet, tipo de hotel assim, os salgadinhos e tal, sanduíchezinhos, café mesmo, leite, pão, aquela coisa toda, de manhã e depois das 3 da tarde, por 10 pila era na época. E os motores não almoçavam, e eu entrei nessa barca, não almoçavam, e vinham depois das 3 para tomar um cafezão, daí comiam, né, que nem os loucos, que nem os motoristas de aplicativo, na verdade. E enchia o salão. E acho que eles não gostavam muito dos donos e tal, porque era bem aquela coisa, resenha, gritaria, tchaca-tchaca, mentirada. Ah, errei a rua, tia. Errei, tia. Puta que pariu. Tô falando com vocês e perdi o... Tinha que subir ali de Camões pra pegar na Bento, deve ser o 1515. Eu nem vi que número que é. Sei que tem que buscar na Bento. E depois de um tempo eles cortaram o café da manhã, só tinha café na tarde, e depois de um tempo eles cortaram o café na tarde também e voltaram com o café da manhã. E agora eu não sei como é que tá em relação ao café. E é só buffet. E eu venho de vez em quando aí, quando, por exemplo, hoje não trouxe a comida, porque eu saí cedo de casa para levar o Moisés para fazer manutenção, não sabia quanto tempo que eu ia ficar lá, minha comida ia ficar fria ou não fria, sei lá, enfim, ia ficar rolando no carro dentro de uma oficina e tal, então eu não trouxe a comida, não que eu não tenha, tem lá o jardim que eu fiz domingo, por sinal ficou bem bom. Só que agora vem a preguiça, né? Um pratão bem feito, arroz, feijão, batata frita, massa, carne, mais um pouquinho de massa, mais um pouquinho de carne. Daí tu come tudo isso, entra num carro, dá vontade de quê? Cestear. Então, eu que lute agora, né? Vamos lá então, acho que é no 1515 da Bento, pelo mapa. Pega passageiro 18 pilas para levar para Padre Chagas. O estagiário perdeu a vergonha até na reserva, né? No Uber Reserve. Apareceu para mim agora uma solicitação de reserva para pegar no bairro Nonoá e levar para Matias Velho em Canoas, 26 km, 42 pilas. Sem contar que a mínima, que um dia foi 27,70 na minha cabeça, já tocou por 19 esses dias uma solicitação, 22, 24. Então não faço a menor ideia qual que é a mínima da reserva atualmente. E sem contar que essas mesas de 27,70 que eu fiz algumas de 2, 3 km, às vezes aparece para 11 km também. Naquela época ali que a Dell... uma dica de... hashtag dica de demanda, se é que vocês não sabem ainda. Já deve saber, né? Mas só para finalizar o raciocínio. Um pouquinho antes da Dell... Quando teve ali aquela enxurrada de reserva para Dell que eu recebi um dia que eu falei para vocês, tocava 27,70 para buscar lá para 11, 12, 13 km. Chegar aqui e pegar o Léo na Timóteo para levar para Jaraguá. Por que não iniciou o Waze? Esqueceu de iniciar? 465, tá na outra quadra. A Dell, os funcionários estão vindo. Um dos pontos que eles estão descendo em Porto Alegre
e pedindo carro. Ontem eu peguei um lá, por acaso. E depois de tardezinha eu passei lá e tava um caos. Tinha 3 ônibus da Janis desembarcando os funcionários lá na Mauá, bem em frente ao... bem na entrada do porto ali, onde eu saí mais cedo ali quando tava falando com vocês. Eles estão descendo ali e ali estão chamando o aplicativo. Então fica a dica aí que lá é um ponto de demanda. 465. Completamente bêbado, vou mostrar pra vocês. Completamente. Olha. Vou mostrar? Não, ele não vai atravessar. Tá com medo. Velho rico aposentado, né? Peguei ele na churrascaria Santo Antônio pra trazer aqui pra Bela Vista. Tava participando de uma confraria de vinho. Cada um dos amigos levou uma garrafa de vinho e eles tinham que beber às cegas e adivinhar. E beberam. O velho veio contando piada toda a história. Sabe qual era a origem da palavra fake? A palavra fake é de origem mineira. É fake dói. Ele me contou isso aí. Dava risada sozinho. Fake dói. Tem que rir junto, né? Cheguei até me emocionar. Agora pega a Clarissa na Forbiera. Será que tá bêbada também? Vai levar pra Marilã 707. Pá, deve ser 4. Deixa eu respirar fundo. Pegar na Forbiera pra levar pra Marilã 707. 707 é o residencial do Trend 24 ou o comercial? 707 é o residencial. Ah, então não. Da data de cheguei, não é 4 não. É só ela mesmo, Clarissa. Era o residencial. Se fosse no comercial, tava fudido. Já eras mesmo. 4. Deu B.O. aqui na Quadro Fiel, hein? Tem um Celtinha atravessado ali com brigadianos, o guri sentado no chão, mais uns 5 guris de brigadiano lá. Outra viatura à direita. Vamos passar assim como quem vai a merda. Ó. O que será que aconteceu, tia? Os guris sentados no chão ali. As motos paradas. Lit, será? 2 guinchos lá na frente. O que tá acontecendo por aqui, tia? Ó, um guincho aqui com um carro. Com caralho. Outro guincho vazio esperando alguém. Não sabemos. Não vou ficar aqui pra me abordarem também. 13h47 da tarde, aqui na Caldo Fião, bairro Santo Antônio. Trouxe uma véia faladeira lá do centro. Lá da Borges, com a Andrade Neves ali e tal. E eu comentei agora com o Lucas. Tem viagens que eu acho que o estagiário, ele pega lá, o passageiro pede no X. O estagiário olha assim: ah, não tem ninguém no X ligado aqui na região. Vamos fazer de conta que é Comfort. Mas vamos fazer só de conta que é Comfort. Daí o estagiário vai lá, pega um apagador ali rapidinho, apaga o Uber X e escreve Comfort, né? E manda a corrida sem nem mexer no preço. E os motoristas idiota caem nessa. No caso eu, né? Motorista idiota. Mas a corrida foi boa, sim, foi rapidinha. 13 minutos, 11h82. Essa relação tá perto de estar ok. Se fosse X estaria ok. É 4.7 km, então é mais de R$2 o km. Também tá perto de estar ok. Se fosse X. Se fosse X, né? E o resto é resenha. Mas dizia pra mim ali, Comfort. Eu deveria ter perguntado pra ela. Esqueci de perguntar. Isso é coisa pra motorista idiota. E eu não tô te chamando de motorista idiota. Eu tô me chamando. Eu sou o motorista idiota da rodada. Aqui no posto de Nova York, mijar como se não houvesse amanhã. E quando eu tava na sinaleira ali da 24 com a Marilã, tocou pra pegar no pote 24 pra levar pra Tito Lívio. 7 pila, 74 a hora. 74 a hora. 7 pila a corrida pra subir o morro. Tito Lívio lá em cima, né? 5,6, bem naquela curvinha da Dona Laura. É só pegar e subir e vai fazer. Peguei a corrida. Cheguei no pátio 24. Eu fui ver o PIN dela. Ela tá na Marilã. Disse, não, agora não. Agora não vou te buscar. Agora eu vou mijar como eu queria ir. Lá no posto da Nova York. E tu que lute pra cancelar essa corrida. Se tu quiser um motorista de aplicativo pra te subir a lomba. E vim.
Bem tranquilo, mandei mensagem pra ela que cheguei. Foi entregue, ela não leu. Comprei, fui no banheiro, mijei, comprei cigarro. Não fumei cigarro ainda. Só depois que anoiteceu eu fumo cigarro. Só pra não passar batido, pra quem não sabe. Não consigo fumar de dia. De dia me faz mal. Como se de noite não fizesse, né, Daniel? Não tem vergonha nem na cara. Não tem nem vergonha na cara de falar uma coisa dessa. Tem criança assistindo. E daí, eu cheguei no carro, olhei o aplicativo, tava ela paradinha. Ainda me esperando ali aqui na Marilã. Opa, agora dá pra ir buscar. Né? Agora é só pegar a direita aqui, ó. Esperar as duas sinaleiras intermináveis. Né? Intermináveis. Pegamos a direita da Marilã. Daí pegar uma moça e subir uma lomba, né? Por 74 a hora. Tadinha da velha, bem querida, por sinal. Essa que eu trouxe. Achei que fosse moça, o nome era Maruá. Nome de jovem, né? Não, mas lá nos anos 50 eu acho que já colocava o nome de Maruá. Estou no lado esquerdo da rua. Sim, eu sei. 222 é no esquerdo da Anitta. Não precisa me dizer, Ana. Tô indo buscar a Ana agora para levar para Lucas 12 pila, mais uma de Comfort. Aliás, acho que... não sei se todas, mas... enfim, não vem ao caso. O que aconteceu com a dona Maruá, então? Ela pediu ela tava na frente do Pátio 24, ali na 24 de outubro, 1454. Lado direito de quem vai pro centro. Tá Fernando. Fernando veio me contrariar, dizer que eu tava errado. Não, Daniel, tu sempre disse que o lado direito é ímpar e o lado esquerdo é par. Sim, do início da rua. Daí ele veio assim, por exemplo, a 24 de outubro, o lado direito é par e o lado esquerdo é ímpar. Sim, mas a 24 de outubro tem a mão invertida, ela vai do final pro começo. Tá, Fernando? Né? Cognição do ouvinte, como diria o pessoal do Pretinho. Se tu não tem cognição, sinto muito, mas não sinto nada. Às vezes o cara fala uma coisa, talvez seja eu o problema. Não, talvez não, sem dúvida o problema sou eu, né? Que não sou claro e didático com as minhas palavras. Mas, pô, parece simples o negócio pra mim. E aí os caras não entendem. E vem apontar. Não, porque tu tava enganado, porque tu anda mentindo, porque o Logan não tem medidor de temperatura. Cara, essa aí, ó, eu nunca mais vou esquecer. O cara mandou um áudio no WhatsApp de manhã um dia que tu tá inventando que o Logan não tem medidor, porque eu tenho um Sandero e o meu Sandero não tem. Vai tu te fuder com o teu Sandero na Ilha das Flores. Feito meu desabafo. Coisa boa falar, às vezes coisas ficam entaladas na garganta, tá ligado? Isso é coisa antiga, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe o que eu tô falando. Já tô num Cronos, graças a Deus. Graças a Deus não, graças a Cove, né? Mas enfim, ela chamou na frente da 24 de outubro, do Pátio 24, na 241454, e o aplicativo mandou ela pra Marilã. E ela foi. E só que nesse meio tempo que ela foi, eu cheguei pra buscá-la no 1454, por isso que deu desencontro. Eu achei que ela fosse cancelar a passageira, porque eu demorei, né? Demorei acho que uns 10 minutos pra chegar, porque eu fui no posto, mijei, comprei cigarro e voltei. E tava ela lá, bem tranquilinha. Ai, moço, que bom que o senhor veio. Pra mim aparecia aqui que o senhor tava lá, não sei aonde. Eu tava... Falei pra ela. Fui te buscar na 24, mas tu tava na Marilã. E o resto é resenha. Hoje é o dia das Caroline. Eu acho que é a quinta que eu vou buscar agora. Isso aí, moço. 25 para 7. Anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na rua Domingos Crescencio, bairro Santana. Eu fiquei durante 20 minutos aqui recusando corrida, como se não houvesse amanhã. Inacreditável. Inacreditável. Chegou um momento que começou a repetir. Teve corrida que repetiu 3 vezes. Porque ninguém tá aceitando. Preços absurdos e destinos piores ainda. Essa que eu tô indo buscar é só para o destino. 13 pila, vou demorar 18 minutos. Vou pegar aqui na Leopoldo Bira, levar para o hospital da PUC. Sim, 18 minutos deve dar, e acho que é isso mesmo. Porque para Ipiranga, né, a tranqueira da Ipiranga, obras ali na altura da Ramiro, da Silva Só.
Os amadores tudo trancando a esquerda. A direita tudo entupida com os meia-roda. Enfim. Tava ok até umas 5 da tarde. Daí quando começou a putaria, eu pensei, tá, hoje vai ter putaria. Não, não teve. Sabe aqueles puteirinhos de beira de estrada? Flopado, que tem duas putas. Desculpa a palavra. Tem duas meninas. E eu não tô nem aí pra ti. Tu chega lá, nem o garçom vem te oferecer o drink. A música tá bem baixinha. É assim que tá hoje. Um puteirinho flopado, desmaiado, sem vergonha na cara. E chamando como se não houvesse amanhã. Cadê a Caroline? É um pouquinho mais adiante. Não vi o número. Mas enfim, aqui não tem pra onde fugir. Eu pegar a direita e depois vou pela Monsenhor Veras e sair lá adiante na Ipiranga. Não preciso pegar a Avenida Ipiranga aqui nessa altura. Que nojo desses passageiros imbecil, sabe? Pior, um rapaz jovem, não tem 30 anos de idade, trabalha na Tecnopuc. Família Grasotin, o nome do passageiro. Eu nem deixei ele explicar. Porque me deram argumento pra falar e falei. E no meio dele. Cheguei ali pra buscar, vi uma moça. Entrou no carro, boa noite. E eu, família Grasotin? Ela, hã? Família Grasotin? Daí nisso veio retardado imbecil lá atrás. Ô fulana, tu tá roubando meu Uber. Era assim, ai não sei o que, desculpe moça, entrei errado. Daí desceu. Ele entrou no carro, tu viu? Tu viu a confusão que tá provocando? Se eu soubesse que ia embarcar, essa moça não teria entrado no meu carro. Assim, como assim? Família Grasotin, falei pra ele. Não sei se é homem, se é mulher, se é velho, se é velha. Ai, desculpa. Assunto encerrado. Viagem tranquila, sem nenhum sussurro mais. 10h70 para Oscar Pereira, 2636, não. Oscar Pereira só dá para ir até o cemitério. Depois disso, tu não consegue corrida na sequência, tem que voltar vazio. E nem é longe, né? Mas tem uma preguiça de fazer essas corridas essa hora. 25 para as 8 da noite, estou aqui na Rua Portuguesa, bairro Partenon. Trouxe um dos membros da família Grasotin, nada mais. Não sei se é bug o que é. Nunca aconteceu comigo em mais de 60 mil viagens de Uber. Na Pop eu não lembro, nos outros também não lembro. Vim buscar o passageiro aqui no 955, no 855 da Pedro Ivo, só para levar ele para Ramiro, uma viagem só para se arrastar de um lado para o outro, 6h40. Tava ali embaixo na Praça da Encol esperando. E daí o passageiro entrou, colocou o telefone no bolso. Eu confirmei o nome dele. Quando eu fui iniciar a corrida, assim ó, quando eu fui iniciar a corrida, apareceu o passageiro e cancelou a viagem. Eu olhei para ele e disse, cara, tu cancelou a corrida? Disse, não, cancelou. Não, cancelou. Daí ele pegou o celular dele e tava com a tela para onde, né? Eu acho que na hora que ele colocou o telefone no bolso, deve ter apertado no botão cancelar ou qualquer coisa parecida. Detalhe, eu recebi o valor integral da corrida, 6h41. Por isso que eu acho que é um bug e não simplesmente um erro do passageiro. Que quantas vezes aconteceu de cancelar, o passageiro cancelar a viagem quando a gente está indo buscar? Porque na real, como eu não tinha iniciado, é como se eu estivesse indo buscar ele, né? É a mesma situação. Quantas vezes aconteceu comigo, contigo, conosco, convosco? Até com Jesus Cristo, com certeza já aconteceu. Desculpe, não queria colocar o nome de Jesus Cristo na roda. Mas enfim, com todos já aconteceu isso, né? Tu tá indo buscar, o passageiro cancela, porque não me interessa se cancela. Às vezes tu recebe um 74, às vezes tu não recebe nada. Eu recebi o valor integral da corrida. E agora já tô com outra pra pegar. Outra corrida só pra se arrastar também. Mas vai me deixar onde eu gosto de estar nesse horário. Dia de semana, que é perto da URGS. 9h40. Tocou com ele no carro ainda. Ele cancelou, começou. Tá ligado? Não deu nem tempo de ficar off. Ele tocou 9h40 Garibaldi. Puf, peguei. Desce. Desce boca aberta. Não sei se foi boca aberta, na verdade. Sinceramente, eu não sei. Se já aconteceu contigo aí alguma vez uma situação como essa, o passageiro cancelar e tu receber o valor integral da corrida, independente se foi sem querer ou não, porque
que foi antes de eu iniciar a corrida. Isso que eu queria que vocês entendessem. E... enfim, vou pegar uns 700 aqui, passageiro, que nem vi nome, só fugir daquele cara lá. E agora ele levar lá pra Garibaldi, bairro do Bonfim. Eu sei que eu não falo sobre futebol nesse canal de merda, mas até as velhas que não entendem nada de futebol, que não são tão alienadas assim, na verdade, sabem que a defesa do Grêmio tá uma merda, né? Nunca tivemos uma fase, eu não lembro na minha vida como gremista, uma dupla, ou um trio, ou um grupo de zagueiros, de zaga, de defesa tão ruim quanto as que nós temos agora, né? Inclusive teve um ruim que deixou isso, que marcou história, que de alguma maneira nos tirou uma Libertadores. O tal de Bressan, lembram do tal de Bressan? Pois é. Dá ou não dá saudade do Bressan atualmente? Dá, né? Só de pensar naquele Gemerson, mau caráter. Agora eu falei merda, né? Espero que não chegue nele. Mas enfim, essa é a minha opinião como torcedor gremista. Eu sinto, só de pensar no Gemerson, eu sinto saudade do Bressan. Então eu tenho uma notícia pra falar pra vocês. O Bressan está em Porto Alegre. Não, mas não é ele. Peguei um Bressan agora de fato. Printei e coloquei lá no Insta. É só um homônimo dele, né? Na verdade, Bressan é uma corruptela do sobrenome do Bressan jogador, que era não sei o que, não lembro, não sei o nome dele. Bressanelli, né? Daí pra abreviar virou Bressan. E acabei de trazer um Bressan, peguei um Bressan ali no Hotel Açores, no bairro Floresta, e levei ele pro Cais Embarcadeiro. Ele e sua amiga. Mas não era o Bressan zagueiro, infelizmente. Senão eu ia dizer pra ele assim: olha, eu te apresento amanhã de manhã, por favor, pra treinar, porque gêmeos não dá mais. Bloqueada só pra mim foi pouco. Só faltou ter criança e cachorro nessa viagem, pra checar todas aquelas coisas que eu abomino de passageiro. Deixou esperando, não me cumprimentou. Eu confirmei 2 vezes o endereço. A terceira vez ela, é isso aí. Pedi pra entrar no condomínio, não sei se vocês percebem, tô dentro do condomínio Jardim do Sol, aqui na zona sul de Porto Alegre, bairro de Ipanema. Mas o pior, ou o melhor da história, ela vinha com um pastel folhado, que só estourou minhas bichas, né? A fome despertou, foi um gatilho pra minha fome. Pastel folhado, exatamente, vem comendo ali, já conta o resto. E uma latinha de energético. Comendo, bebendo, deixou esperando, não cumprimentou, pediu pra entrar em condomínio, só faltou ter criança e pet. Por que eu fiz a corrida? Porque estava bem paga e era pra onde eu queria vir, né? pra casa, no caso. Minha casa e minha vida. Bairro de Ipanema, era a última corrida, deve estar cheio de farelo ali atrás. Deve estar, certo que está. Aliás, com certeza está, porque agora eu só tenho que me orientar aqui, lá na frente. Porque a economia é grande pra caramba, 750 metros da portaria até a casa. Eu deixei ela. Peguei a Beira-Rio. Cheguei a Beira-Rio. E daí eu vi que ela tava comendo, bem devagarinho, comendo com cuidado. Os vídeos já estavam baixos. Acelerei o máximo que a via permitia, no caso 60 por hora. Pra quem conhece a Beira-Rio, a Avenida Beira-Rio de Porto Alegre, que é na beira do rio, ou do Lago Guaíba, dependendo do ponto de vista, da idade do vivente. Os jovens vão dizer que é lago. Já os velhos vão dizer que é rio. Eu sou velho, pra mim é Rio Guaíba, sempre será. Ali tem muito vento, né? E essa época venta bastante. E eu já tava com os 4 vidros abaixo. E daí acelerei. Acelerei, o cabelo dela começou assim, ó, a fazer redemoinhos. Pelas tanto veio um farelo do pastel aqui voando e pá! Eu só pesquei e criei um sapo assim.
É isso aí, pessoal. Eu tô rindo, não sei por que eu tô rindo. Porque pior se eu tivesse mandado ela se fuder lá na Lima e Silva e ter esperado mais um pouco uma corrida pra vir pra casa e talvez não tivesse conseguido. Por isso que eu tô rindo. Vim. E o resto é resenha. Agora são 20 para as 10 da noite. Finalizando por hoje então. Não fechei meta mais uma vez. Não dá nem pra dizer que fiquei perto, porque não fiquei. Final de tarde foi assim, ó, decepcionante ao extremo. Eu não sei mais se eu vou trabalhar com esse aplicativo de cálculo de ganhos, porque ele é bom, ele é interessante, porque ele chama atenção, né? Como a gente é idiota, no caso eu. Porque hoje teve tanta corrida que eu recusei. E eu olhando aquilo ali tudo vermelhinho, né? Porque é daqueles que fica vermelho, verde e amarelo. Era 6 horas da tarde, vermelhinho, tudo vermelhinho. Quilômetro baixo, minuto baixo, hora baixa, valor baixo, destino ruim. Tudo vermelhinho. Uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Alguma da casa ali eu faria. Eu pensei, será que eu não estou perdendo de fazer alguma corridinha que pelo menos me movimente? Eu acho que não. Eu recusei porque tinha que recusar mesmo. Quando eu fiz, aquela que eu levei pra PUC, essa hora que eu tô falando aí, eu fiquei na Domingos Crescência, ali no bairro de Santana, atrás do hospital de cardiologia ali, eu tava bem posicionado, perto do outro hospital lá, o Dornelles, ali uma boa região, né? E eu fiz uma corridinha dessa que tava tudo vermelho pra PUC, né? E não melhorou nada. Enfim, eu não sei se eu vou seguir usando esses aplicativos, mas eles são bons, viu? Eu retiro as críticas, talvez mal fundadas, que eu fiz sobre esses aplicativos. Mas eu não sei se eu vou pagar para continuar usando. Esse aqui que eu estou usando o Gigo. Não sei se vale a pena pagar. É R$12,90 por mês, achei caro. Achei bem caro. E vou testar amanhã, acho que amanhã vence a minha assinatura gratuita. Eu acho que vou testar o Rebu para ver como é que é. É o que falta, pelo que eu... Não sei se tem mais algum. Eu testei o DSW, que não gostei. De cara já desinstalei ele. Testei ontem ali, era muita informação. Tem um mapa, parece o mapa da Uber, mas com um monte de informação. E daí já vem a chamada, daí já mistura tudo na minha cabeça. E a irritação, aquela coisa toda. E daí eu não gostei. Já esse aqui é mais limpo, ele só aparece a informação na hora que tem que aparecer mesmo. E dá o norte, né? Eu não estou escolhendo corridas por ele, não estou escolhendo as corridas, mas ele te mostra, tu enxerga, tu vê que a corrida é ruim. E todas as corridas são ruins, na verdade. Não que eu não soubesse disso, mas quando ela tá cuspida e escarrada na tua cara, parece que elas são piores ainda. Enfim, e vou testar, vamos ver se o Rebu tem. Se tiver mais algum aí, quiser me indicar, fica à vontade, deixa no comentário, eu vou dar uma olhada. E chega por hoje, tô cansado, tô desde as 8 horas na rua, na verdade, trabalhando desde as 10h30, tô quase 10 horas só de pista. E é isso, muito obrigado para quem chegou. Tô aqui no Zafra, tem mais como fazer, depois com a Fofa do Sol. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.